6. Salmos de número 86. Salmos 86, 11 e 12. Amém? Glória a Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Que cada dia possamos buscar do Senhor o ensinamento do caminho que o Senhor deseja que nós venhamos viver. Amém? Que o nosso coração venha temer apenas ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer a Ele por mais um final de semana, por mais um domingo, por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, por aquilo que Ele ainda há de fazer, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelo favor imerecido do Senhor sobre as nossas vidas. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, inquietações do nosso coração, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que não vem do Senhor. Ó Deus, limpa a nossa mente nessa noite, que possamos, ó Pai, entoar louvores ao Senhor, e o nosso louvor venha subir a Ti como incenso agradável, ó Deus. Venha receber a nossa adoração, Pai, nesta noite. Ó Deus, eu te peço, traga o seu povo em paz, em segurança. Vem de encontro a cada um, ó Pai, guardando, sustentando, cuidando, livrando. Ó Deus, se há alguém enfermo, que o Senhor venha com a cura, com o milagre, com a restauração. Aos que estão desanimados, dispersos, cansados, traga sobre eles um novo vigor, Pai, restaura suas forças, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, usa o teu servo, Pai, na ministração da tua palavra, que venha de encontro ao coração, à necessidade de cada um dos teus filhos, das suas filhas que estão aqui. Ó Deus, que esta palavra venha cair em boa terra, crescer e frutificar para a glória do teu nome. Conduz todo este culto, que seja na dispensação do teu Espírito Santo, que não seja a nossa maneira, a nossa vontade, ao nosso querer, mas o querer do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos adorar o Senhor Jesus, vamos render a Ele toda a honra, toda a glória. Aleluia. Tu és exaltado, Jesus, Tu és santo. Só Tu és digno, Senhor, de honra, glória, louvor e adoração. Aleluia. Você é bem-vindo aqui. Diga para Ele: a casa é sua. Pode entrar, mesmo vazio de mim, mesmo vazio de mim. Só por ter vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. nós queremos, Senhor. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
as nossas vidas com a tua presença mais e mais. Que sejamos cheios de ti, Jesus. Que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és exaltado, digno tu és, Senhor. Aleluia. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro. Dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a nossa porção, tu és a nossa herança, tu és tudo o que precisamos, tu és tudo o que necessitamos. Ó Deus, aleluia. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. Nós nos alegramos em tua presença, Senhor. Tu és tudo que somos, tu és tudo que temos. Sem ti nada somos, nada podemos. Aleluia. Tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, Senhor. A nossa confiança está em ti. Aleluia. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Nós nos alegramos em ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Exaltado és o teu nome, Jesus.
Aleluia. Aleluia. Nós cremos, Senhor. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Você pode declarar que você confia no Senhor. Aleluia. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo Aleluia. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para Aleluia. Tu és Jesus. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é Aleluia. Não há nada impossível para o nosso Deus. Aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou cada detalhe. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele que criou com apenas o seu falar e tudo se fez. Aleluia. Ele é o Deus do impossível. Aleluia. Ele vai aonde a ciência não vai. Ele vai aonde aquilo que o médico disse que não tem jeito. Ele é o Deus que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que muda a história. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, ó Deus, que não há ninguém igual a ti, Senhor. Não há ninguém que se compara à grandiosidade do nosso Deus. Aleluia. Quanto nós precisamos de ti, Jesus. Quanto nós precisamos de ti. Aleluia. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nós necessitamos de ti cada dia. Aleluia. Santo és o Senhor. Ele é poderoso para fazer muito além. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10.
Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Honra o Senhor com aquilo que Ele tem dado a você. Honre a Ele. Honre ao Senhor. Segure nas suas mãos seu dízimo, a sua oferta de contribuição do pagamento do terreno, da construção. Pai, nós apresentamos a Ti cada um dos dizimistas, ofertantes da Tua casa, aqueles que não têm o que contribuir, o com ofertar. O Senhor conhece todas as coisas, o coração, a necessidade, os sonhos, os projetos, os anseios de cada coração, Pai. Realiza segundo o Seu querer e a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para conosco. Faça superabundar os celeiros dos Teus filhos, Pai. Venha provendo, Senhor. Tu és o Deus da provisão, Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Nos ensina a cada dia a honrar ao Senhor com aquilo que o Senhor já nos deu, Pai. Porque se temos algo é porque o Senhor nos deu. Aleluia, não é força do nosso braço, porque a força do nosso braço também vem do Senhor. Também provém de Ti, a vida vem do Senhor. Oh Deus, nos ensina a honrar ao Senhor cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe, traga com alegria em nome de Jesus. Coloque sobre os seus pés para nós cantarmos essa última canção. Aleluia. O Senhor tem um lindo momento para as nossas vidas. Ah, Jesus, nós queremos viver este momento. Aleluia. Invisível e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Nós dependemos de Ti. Leva-nos a este lugar, Jesus, de um relacionamento íntimo contigo. Esses momentos especiais da Tua presença. Cada momento Oh, aleluia. que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Aleluia. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita
Aleluia. Eu morreria sem ti, Deus. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai, Aleluia. Você tem um lugar cativo na mesa do Pai. minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou. Ai, Ele transforma o pranto em alegria. Me vestiu com Roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar. Você tem esse lugar. O meu Pai não me Ah, Ele não te rejeita, Ele te ama. minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou. Aleluia, Ele transformou. Ele transforma todos os dias. E Ele muda a sua história todinha. Roupas novas, Pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-nos a um lugar, Senhor, a um lugar de intimidade contigo. Oh, Papai, onde o nosso relacionamento seja unicamente com o Senhor, onde nada nos tira do foco da Tua presença, onde nada nos tira do centro da vontade do Senhor, do querer do Senhor. Oh, aleluia! Exaltado és o Senhor, poderoso és o Senhor, grandioso para fazer muito mais. Aleluia! problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Aleluia! O seu Pai te ama infinitamente mais. Aleluia! Quero chamar as crianças aqui para nós estarmos orando. Glória a Deus. Louvado é o teu nome. Graças a Deus. Que o Senhor possa estar falando em nossos corações. Amém, igreja? Que a misericórdia de Deus venha estar sobre nós a cada dia, a cada momento. Amém? Vamos orar pelas nossas crianças. Estenda suas mãos. Pai, eu quero render graça, eu quero louvar, eu quero bendizer, adorar e agradecer ao Senhor pela vida das crianças nesta noite. Pedir que o Senhor abençoe o culto infantil, usando a tua serva como instrumento do Senhor para falar no coração das crianças nesta noite. Que venha ser um momento de grandiosidade, ó Deus, de crescimento, desenvolvimento no coração dessas crianças. Se ali também houver crianças, através, ó Deus, de vidas ali da live, pais e mães de crianças, que o Senhor alcance também cada criança onde estiver, para que a mesma porção que será derramada no coração delas neste culto infantil alcance também essas vidas, filhos, ó Deus, ali dessas pessoas que se encontram na live. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém. As crianças
podem ir para o culto infantil, e que Deus possa continuar falando conosco, né? Como já foi através do louvor, onde nós falamos com Deus, nós entoamos palavras ao nosso Deus. Que Deus continue falando conosco, né? Que você possa abrir o teu coração, prestar bastante atenção naquilo que Deus deseja falar com você, deseja falar no teu coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, a glória do terceiro poço é a nossa palavra desta noite. Eu quero te convidar a abrir comigo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, né? Primeiro livro da Bíblia Sagrada, sendo então Gênesis 26. Gênesis 26, em nome de Jesus, verso 1. Gênesis 26, verso 1 ao 6, e depois nós vamos para o 12. Primeiro vamos ler do 1 ao 6. Você que puder, fique de pé para lermos a palavra. Você que não está com a sua Bíblia, leia na projeção. Você da live também pode acompanhar com a gente na projeção. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 26, a partir do verso 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Agora vamos para o verso 12. Alguns versos aí à frente, no verso 12 do mesmo capítulo 26 diz: e semeou Isaque naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chegou-se pelos nomes, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele.
Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu poço Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Quero orar com você. Pai, eu quero agradecer esta palavra. Eu creio, ó Deus, que o Senhor falou em meu coração. O Senhor também tem projeto para falar no coração desses que aqui estão presentes, no coração daqueles que também se encontram presentes através da tecnologia, através da live, Pai. Eu louvo ao Senhor nesta noite. Nos dê graça, motivação, entendimento. Que o Senhor, Deus, venha nos instruir segundo a tua palavra aqui nesta noite. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, igreja? Toma o teu assento. A glória do terceiro poço, igreja. A glória do terceiro poço é o que nós iremos falar. Igreja, quando nós pegamos esse texto aqui, nós vamos ver um momento ímpar aqui. Nós vamos ver uma situação, uma condição onde a Bíblia nos traz, a Bíblia nos declara, uma situação de um pai que se encontrava, com filhos recém-nascidos, filhos novos, um pai onde se encontrava em uma situação de promessa, no mesmo tempo olhando para o futuro da família, ao mesmo tempo olhando para as promessas que haviam sido feitas ao seu pai Abraão. Quando nós olhamos para Isaque, nós vamos ver Isaque no contexto aqui que nós estamos ministrando, que nós estamos trabalhando. Nós vamos ver, aqui Isaque consequentemente observando e entendendo que promessas ele podia alcançar. Porém, nós vamos ver que começou uma situação. Por exemplo, muitas vezes nós vivemos promessas. Eu creio que se nós perguntarmos, que se nós trabalharmos a ideia aqui nesta noite, nós estamos vivendo promessas de Deus. Quantas vezes nós aqui não tivemos testemunhos das terça-feiras, o dia da terça da conquista, aquele dia ao qual vem vidas. Você aqui, muitos que estão, já vieram, testemunharam. Eu já fiz, você já fez, já agradeceu a Deus, com o suco da uva, por causa de uma alegria, por causa de uma conquista alcançada, por causa de algo, que Deus te proporcionou. Ou seja, então nós vivemos promessas. Nós vivemos hoje alguma coisa que oramos ontem, ou vivemos hoje alguma coisa que Deus nos prometeu no dia de ontem. Mas isso não é garantia para que não venha o tempo de fome, para que não venha um tempo onde a primavera vai se acabar e vai entrar um inverno terrível sobre a nossa vida. Ou seja, viver promessa de Deus é entender que às vezes de um dia para o outro, de uma semana para outra, talvez vai existir mudanças ao qual vai depender de nós, vai tomar de nós, vai nos fazer ter que ter decisões, opções estarão à nossa frente, para que a gente decida com sabedoria de Deus aquilo que nós entendemos ser da vontade de Deus para nós. Eu me lembro de Deuteronômio, quando o texto declara: eis que coloco sobre ti a bênção
e a maldição. Então existem momentos da nossa vida, situações da nossa vida, em que nós chegamos em algumas circunstâncias em que nós iremos ter que escolher. E muitas vezes o lado da escolha traz em nós um momento de bênção ou um momento de maldição. Isso é em tudo, igreja. Na nossa vida profissional, material, financeira, nossa casa, nossa família. Situações que nós temos que ter decisões, e às vezes nos traz uma decisão breve, uma decisão rápida. É por isso que nós temos que estar sincronizado diariamente com Deus. A nossa oração no fim do dia, para nós adormecermos, é qual? Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu pequei muito no dia de hoje. Eu sou muito errôneo, eu fiz o que o Senhor não desejava, mesmo sem entender, mesmo sem saber, eu sei que eu pequei. Eu cometi erros, Pai, então perdoa os meus pecados. Por quê? Porque nós não sabemos o que pode acontecer no decorrer daquela noite. Muita coisa pode acontecer. Decisões talvez tenham que ser tomadas na madrugada. Às vezes recebemos uma ligação que não desejávamos. Aquele momento da ligação da madrugada, né? Um telefone tocar de madrugada, com certeza é alguma notícia, alguma coisa que não desejávamos. E talvez isso vai tomar de nós uma atitude imediata, uma decisão imediata, ao qual a nossa vida tem que estar focada em Cristo Jesus a todo momento. Então quando nós acordamos, a nossa oração ela muda, porque agora nós pedimos Deus a capacidade, a capacitação, para que a gente venha estar preparados para o dia mau. Porque os dias são maus. Nós enfrentamos situações adversas. Nós convivemos em ambientes adversos. Ninguém aqui trabalha num ambiente onde só tem cristão. E se você trabalha, amém, muito bom, né? Isso é muito bom. Mas normalmente, quando nós trabalhamos em um campo secular, nós estamos trabalhando em situações em que nós convivemos com pessoas que não tem nada a ver com o nosso foco, não tem nada a ver, né, com aquilo que nós vivemos, que nós compreendemos, que nós respondemos. Não tem nada a ver. Aí muitas vezes nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar, né? Nós temos que nos limitar a pensar e a responder, a termos consciência, né? De sermos cristãos e fazer a diferença onde nós chegamos. E quando nós olhamos para Isaac, ele vai passar um período, ele vai passar um momento desta forma, porque estava tudo bem. Isaac estava vivendo um período fenomenal. Isaac estava passando um momento, um período perfeito na vida dele. Ou seja, ele tinha acabado de ter os seus filhos gêmeos, né? Esaú e Jacó. Isaac estava passando um momento na vida de grande bonança, de grande alegria. Isaac estava bem. Porém, a Bíblia relata que veio, né? Ou seja, que aconteceu, que iniciou uma fome na terra, além da primeira fome, porque quando nós lemos o texto, alguns capítulos antes, nós vamos ver que na época de Abraão, aconteceu um momento terrível de fome. Porém, agora na vida de Isaac, vai vir uma fome maior, além daquilo que aconteceu na época do seu pai Abraão. Então o negócio ficou feio. Uma coisa que estava bem, um momento de bonança, um momento de alegria, um momento de felicidade, um momento onde ele estava desfrutando do nascimento dos seus filhos. Agora chega a fome, igreja. O interessante é que Deus vira para Isaac, né? Ali naquele lugar,
nós vamos ver o primeiro ponto da glória do terceiro poço. Porque para cavar os poços, para nós chegarmos na ideia do poço de Deus para a nossa vida, a abertura da fonte de água viva de Deus para nós temos que entender que para cavar existem alguns processos. E o primeiro processo que nós observamos se encontra no verso de número 2 e no verso de número 6 que nós acabamos de ler, que diz o que no 2? E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aí no verso 6, o que é que diz? Assim habitou Isaque em Gerar. Qual é o primeiro ponto para cavarmos, para então chegarmos aos poços? Obedecer. Abraão, Isaque, ele obedeceu a Deus, igreja. Ou seja, no momento de fome, aí você me pergunta, mas qual era o foco de ir para o Egito? Porque quem comandava o mundo nessa época era o Egito, igreja. Você se lembra que quando vai acontecer José, algum tempo, depois aqui vai vir uma fome terrível novamente, onde o mundo vai desabar. Só que naquele momento Deus, ele sabia que não tinha condições de não ir até o Egito, ia ser necessário. O que Deus fez? Através de um dos filhos de Jacó, anos depois aqui, eu só estou falando da frente para você entender. Anos depois, o que Deus fez? Ele leva José para o Egito. Parece que foi pregado isso algum tempo atrás aqui, não sei se foi eu ou outro. Ele leva José para o Egito, para fazer o quê? Para preparar aquele ambiente, para que quando o povo fosse ao Egito, quem? Os irmãos de José, o pai de José, que então seria Jacó, que aqui é onde nós estamos falando, ele tinha acabado de nascer, mas anos depois, para que Deus livrasse o povo de uma fome que veio sobre a terra. Foi os 7 anos de miséria e os 7 anos de bonança. Ou seja, Deus levantou José, fez ele se tornar o homem mais importante do mundo naquela época, juntamente com Faraó, que deu ele autoridade semelhante a ele mesmo, com o anel do Egito, para que ele comandasse tudo. Então ali Deus mandou para que fosse necessário ali suprir a fome do povo dele. Mas aqui o mando de Deus foi outro: não vai para o Egito. Ou seja, não desça no Egito, habita na terra que eu te disser. E Egito, como Babilônia, tem princípios semelhantes. Tanto é que o Egito aqui vai se tornar depois a Síria e depois se torna a Babilônia. São locais, são ambientes, são dinastias, são domínios. E Babilônia vem de Babel, Babel, confusão. E o Egito também, grande confusão, local de perdição, local de adoração a deuses pagãos. Então o que Deus disse para Isaque? Isaque, o negócio é o seguinte: eu sei que tem fome, eu sei que o negócio está feio, eu sei que chegou um momento na sua vida que o negócio ficou ruim, mas é para você ficar onde eu mandar. Ou seja, não saia daqui para descer para o Egito. Sabe o que significa isso, igreja? Trocando em outras palavras, ainda que algo tenha desandado na tua vida, ainda que algo tenha dado errado na tua vida, ainda que talvez alguma coisa não está da maneira que você desejasse que estivesse, mas entenda uma coisa: não saia da presença de Deus para ir para o Egito, para ir para aquilo que é o pecado. Não barganhe a sua fé, não negocie os seus valores para alcançar nada desta terra, mas fique onde Deus te colocou e mandou, em nome de Jesus, igreja, em nome de Jesus. Essa é a ideia, porque o que Deus fala com Isaque, ele obedece, ele fica naquele lugar. Na verdade, ele vai honrar a Deus com pouco. Você lembra o que o texto declara? Se eu for fiel no pouco, Deus ele me coloca no muito.
Ou seja, mas a fidelidade, ela não pode estar ligada em interesse. A fidelidade, ela é automática na minha vida. Ela é um princípio cristão na minha vida. E se eu não for fiel no pouco, como Deus vai me colocar além? Porque existe aquele papo, né? Ah, Senhor, se o Senhor abrir aquela porta, eu vou fazer isso para o Senhor, eu vou viver assim. Ah, se o Senhor me der aquele negócio, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Igreja, por que eu digo se me der, ou se me colocar, ou se me proporcionar? Porque com o que eu tenho hoje, com o que eu sou hoje, como eu vivo hoje, eu já não faço e não sou fiel a Deus na minha proporção do que eu sou hoje. Ou seja, nós temos que viver Deus. Nós não precisamos de esperar ir para lugares. Eu me recordo, na época em que eu me converti, tinha muito aquele sonho, aquela história de ir para a África, de ir para o Vale de Jequitinhonha. Muito se ouvia sobre isso. Eu quero ser missionário nos vales de Jequitinhonha, eu quero ser missionário para a África, eu quero fazer missão em ambientes, no meio dos índios. Ou seja, mas muitas vezes essa pessoa que falava que quer ser missionário em tal lugares, não tinha coragem de abrir a boca para falar de Jesus com o vizinho, com o amigo do trabalho, com o pai, a mãe, o irmão, o filho, com alguém da igreja que está desanimado. Não tinha coragem de abrir a boca para falar de Jesus com essa pessoa. E aí quer ir para a África, quer ir para os ribeirinhos, quer ir para o Vale de Jequitinhonha. Ou seja, dá a entender que acha que missão é excursão, é viajar, é passear. Não, igreja, nós podemos ser missionário hoje, agora, onde eu estiver, onde eu chegar, lá no seu trabalho, na sua escola, na praça, na lanchonete, lá no seu negócio, onde você chegar, você pode fazer missão, falar de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Onde você chegar, a questão é obedecer, é ser fiel no pouco. Se eu quero ser algo além, eu tenho que ser na minha proporção hoje. Eu quero ser missionário em tal lugar, seja hoje na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, na rua. Termina o culto, talvez você vai numa lanchonete, fala de Jesus para alguém que vai ter oportunidade. Para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe. Ou seja para quem for, mas seja na proporção, tudo que você pode ser hoje, igreja. Ao dia que Deus me der, eu vou fazer isso para o meu vizinho. Faça hoje na proporção que você tem. Seja fiel no pouco, que aí Deus ele pode te levantar, que aí Deus ele pode fazer você além, mas começa agora. A obediência é o princípio deste negócio, igreja. Não desça ao Egito, não compactua do pecado, não barganhe a sua fé, não negocie os seus valores, igreja. Porque com certeza Isaac ficou tentado. Eu vou para o Egito, lá tem fartura, lá tem comida, lá vai ter muita coisa, lá vai ter tantas coisas, lá pode acontecer detalhes na minha vida, lá eu posso viver grandes coisas. Mas o que Deus disse é o seguinte: fica onde eu te disser. Igreja, não barganhe a sua fé, não negocie com o Egito. Não importa o que você está passando ou vai passar, mas Deus está contigo em nome de Jesus. Fica em Belém, a terra do pão. Quando nós falamos desse deslocamento, nós lembramos muito, né, de Noemi, que deslocou com seu marido, seus 3 filhos para Moabe, porque faltou pão em Belém. E o que aconteceu? O seu marido morreu, os seus 3 filhos morreram, os seus 2 filhos, melhor dizendo, morreram. Ou seja, e ali o seu marido e os seus 2 filhos morrem. E o que vai acontecer? Ficou sozinha
Só que Deus, ele é tão bondoso que ali em Moabe ele levanta a mulher chamada Ruth para cuidar daquela mulher, para cuidar de Noemi, para cuidar da sogra. E quando volta com ela, para onde? Para Belém. O que Deus faz? Deus restitui além. Deus abençoa todas as coisas, até mesmo para Noemi. Quando elas voltaram para onde? Para Belém, a terra do pão. Não se desloque de Belém, não saia da presença de Deus, independente do que você passa e do que você enfrenta. Deus é quem governa tudo, e Ele jamais deixará o justo mendigar o pão, em nome de Jesus, igreja. E este pão é de modo geral, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, né? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí chega na parte, o pão de cada dia, né? Este pão de cada dia, ele não está ligado somente em comida e bebida. Afinal, Jesus mesmo vai dizer isso, que o reino de Deus, né? Ele não traduz em comida e bebida, mas da palavra de Deus, quando Satanás vai tentá-lo ele. Então a gente percebe que é o suprimento completo de Deus na nossa vida. Então o justo não mendigar o pão é não passar necessidade e vergonha de nada. É Deus suprir o necessário na sua vida. Eu não estou dizendo que você vai viver em bonança e sobra, em conta cheia, estourando, guardada. Não, o que eu estou dizendo é aquilo que o Salmo vai dizer: eu já fui novo e hoje eu sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, Deus, ele vai suprir, pode ter certeza, se você obedecer. O segundo detalhe para cavar o poço é crer. Do verso número 3 até o verso 5 diz assim, ó: peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Verso 4: e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ou seja, Deus, ele vira para Isaac e mostra para Isaac: olha aqui como foi com seu pai, eu sou o mesmo, eu não mudei, eu quero ser contigo. Então o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó é o mesmo aqui nesta noite, ele não muda. Ele é o mesmo que abriu o mar, ele é o mesmo que fez a sombra do sol retroceder, ele é o mesmo que fez a sombra do sol parar. Ou seja, ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda pode abrir o mar, ele pode fazer a sombra do sol retroceder, ele pode fazer a sombra do sol parar. Tudo que ele quiser, ele pode fazer ao teu favor, igreja. Só basta você crer e viver este negócio em nome de Jesus. Você vai cavar o poço de Deus. As águas de Deus podem fluir, mas você tem que crer. Isaac obedece. Agora Isaac, ele crê no negócio. Tudo é um processo. A vida é um processo. Mas às vezes a obediência, ela é crescimento. O crer em Deus traz crescimento. Então muitas vezes obedecer a Deus, estar onde Ele quer, e crer que Ele está no controle, traz crescimento. Mas tem um detalhe: crescer dói. Não é verdade? Desenvolver dói. Sabe por quê? Porque crescer e desenvolver traz em nós uma questão. Nos desperta a sair de zona de conforto, nos desperta a sair de comodismo. Talvez aqui pessoas que talvez um dia foi funcionário e hoje é dono de um negócio, vai saber o que eu estou dizendo. Com certeza você cresceu, você ganhou um status, você hoje é dono do próprio negócio.
Com certeza você, se não melhorou ainda, vai melhorar em nome de Jesus a vida financeira. Com certeza, né? Você tem desfrutado de sonhos maiores, porque agora você é dono do seu negócio. Só que com certeza você preocupa mais, você trabalha mais, você se dedica mais até também. Com certeza está doendo mais. Por quê? Porque agora você saiu da zona de conforto, você saiu do comodismo. Agora não é você que vai só receber, você tem que preocupar também em pagar, porque você saiu do ambiente de ser funcionário para ser patrão. Então você está crescendo, o status cresceu, o nome cresceu, a empresa cresceu, a sua vida cresceu, as coisas melhoraram, mas você saiu da zona de conforto, o comodismo está crescendo, está desenvolvendo, mas está doendo também, igreja. Então obedecer a Deus, viver princípios, crer em Deus, crer que Deus está no comando, gera isso. Talvez como funcionário você não chorava, como dono você chora. Talvez como funcionário você não perdia noites de sono, como dono você perde. Crescer gera isso. Eu dei um exemplo, porque é um exemplo fácil, e sei que aqui tem pessoas desse campo que eu estou citando. Ou seja, então nós vemos que a vida, ela gera isso em nós. Porque muitas vezes, quando nós começamos a desenvolver, parece que na verdade está andando para trás. É aquilo que eu sempre digo aqui. Há um período em que nós estamos como uma flecha na mão do arqueiro. E como é uma flecha na mão do arqueiro? Ele vai para trás, ela vai para trás. Mas esse ir para trás é regredir? Não. É preparação. É uma preparação para quê? Para voar o mais alto que puder, para chegar a um nível, a um foco, a um ambiente mais propício para a vitória. Quando a gente olha para um atleta, né, de Olimpíadas, que é arqueiro, que é aqueles que tem que acertar o alvo, às vezes um perde 4 anos antes, aí 4 anos depois ele volta melhor e é campeão, medalha de ouro. O que aconteceu? Foi árduo, foi um processo, foi dolorido, foi noites de sono, foi renúncia, foi preparação. Ou seja, para ele voltar 4 anos depois de um choro, de uma lágrima que ele teve 4 anos antes, e agora ele poder acertar o alvo, a sua flecha foi preparada, o seu braço, todo o seu corpo, toda a sua força, para que ele alcançasse a vitória naquele lugar. Ou seja, igreja, às vezes a nossa vida é assim. Nós vamos cair algumas vezes, nós iremos chorar algumas vezes, nós iremos tropeçar algumas vezes, mas tudo isso é um processo para crescimento, desenvolvimento, para a vitória que Deus tem para a tua vida. Então, como a flecha na mão do arqueiro, fica em paz, se prepara, obedece, creia, porque Deus está neste negócio, em nome de Jesus. Ele não parou, Ele está cuidando de todas as coisas, igreja. Se está doendo é porque está desenvolvendo. Claro que tudo isso tem uma situação. É o que eu sempre falo aqui também. Existe dor e dor. Existe a dor que nós plantamos. Essa não espera expectativa não. Não tem expectativa não. A não ser aquela que Romanos capítulo 5 vai dizer, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A única expectativa que a gente tem que ter de uma dor do pecado é essa: que Deus me perdoa, que Deus me ama, que Ele está de braços abertos, em momento nenhum Ele me abandonou, e Ele está me chamando para que o caco que eu virei todo quebrado, Ele quer fazer um vaso novo. Essa é a expectativa. Aí vai doer, vai demorar,
porque o processo na mão do oleiro, né? Agora nós já não estamos na mão do arqueiro, nós estamos na mão do oleiro. Quando eu estou sofrendo, chorando por causa do pecado, e eu quero voltar, eu vou para a mão do oleiro. E esse processo é mais dolorido, porque ele vai moldar, vai apertar, vai lixar, vai arrancar, vai quebrar, muitas vezes ter que começar de novo. Então existe o momento da dor, porque eu plantei, aí é mão do oleiro. Mas o momento da dor, porque é um processo, aí eu estou na mão do arqueiro. Eu sempre falo isso aqui, quando eu passo situações adversas na minha vida, igreja, eu sempre gosto de fazer uma retrospectiva, olhar para dentro de mim. Eu paro, às vezes eu paro, eu fecho os olhos. Teve um dia que agora, um fim de tarde, eu fui ali naquela lagoa, estava tendo uma situação na minha mente. Eu fui ali naquela lagoa, fim de tarde, estava uma brisa gostosa. Eu sentei ali, fechei os olhos. Fiquei ali umas meia hora fazendo uma reflexão. Senhor, por quê, Pai? É eu, me faça entender. Porque eu gosto de fazer isso, olhar para dentro de mim e ver se eu plantei alguma adversidade. Eu estou passando uma adversidade, seja ela emocional, espiritual, ministerial, família, né? Problemas familiares, saúde familiar. Aí eu paro para analisar, Pai, será que foi eu que plantei algo? E quando eu chego à conclusão, não, é natural, é um processo. Eu fico na expectativa da mão do arqueiro, porque eu estou sendo preparado para algo. Agora, quando eu faço uma análise e eu chego à conclusão, eu estou passando isso aqui porque eu vacilei aquele dia, porque eu fiz isso, que eu não devia ter feito. Aí eu já crio nenhuma expectativa, eu só fico preparado porque eu estou sendo moldado, amassado. Estou na mão do oleiro. Eu quebrei o vaso, mas em nenhum dos momentos Deus te abandonou, em nenhum dos momentos Deus nos deixou. É simplesmente aquele negócio que eu digo, a frase que Deus um dia me deu: nem sempre as nossas adversidades são por causa de um pecado que nós cometemos, mas os pecados que nós cometemos sempre nos trará adversidade, igreja. Às vezes alguma adversidade é natural, acontece, mas nem sempre vai ser então por causa do pecado que acontece. Mas sempre que nós pecarmos, pode ter certeza, prepara, porque consequências é automática, igreja. Mas em tudo Deus é conosco, em tudo Deus está com a tua mão levantada, em tudo Deus nos abençoa. Então obedece, crê. E para também cavar o poço, igreja, nós temos que não olhar para as dificuldades, porque o que mais vai ter é dificuldade. Vamos ver aqui, a partir do verso 12 até o 16, põe aí para nós, olha só o que diz, no capítulo 26 que a gente leu, a partir do verso 12, do 12 ao 16 diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, ou seja, onde Deus mandou ele ficar. Deus mandou ele ficar, fica aí. Aí o que Isaac fez? Eu não vou ficar parado de braços cruzados, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa. Deus falou para eu não descer para o Egito. Eu vou obedecer, eu vou crer, mas vou fazer a minha parte. Sabe aquele ditado, que a Bíblia não fala isso, mas tem um ditado famoso: faça a tua parte que eu te ajudarei, que Deus vai te ajudar. Não tem texto bíblico que fala isso, igreja. Não é texto bíblico, não. Eu já vi pessoas dizer, como a Bíblia diz, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não tem isso na Bíblia. Mas é algo automático. Nós temos que fazer o que cabe a nós. Eu sempre digo aqui, aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Então o que Isaac fez? Ele não ficou de braços cruzados. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, o ano da fome, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Aí olha o que Deus fez com ele, e engrandeceu o varão, e ia se engrandecendo até que tornou grande. Chegou no patamar. Só que é o seguinte, tinha possessão de ovelha, possessão de vaca, muita gente a serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. O negócio dele, a empresa dele se tornou potência, muitos funcionários, tinha de tudo.
Só que o que aconteceu? E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus, entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito do que nós. Ou seja, quando então Isaque chegou naquele lugar que Deus mandou, fica aqui, Isaque começa a fazer tudo o que tinha que fazer da parte dele. Deu tudo certo, igreja. Só que Abimeleque era alguém forte naquele lugar. É a mesma coisa de uma empresa pequena, né, que começou a crescer. Aí vem aquela grande, aquela que manda naquele lugar, e faz alguma coisa para aquela outra fechar, porque viu que aquela outra, né, ia ultrapassar. Às vezes a gente vê casos até de matar, né? Quantas vezes a gente não vê isso no mundo geral, né? No mundo político, no mundo dos empresários, né? Empresarial. Às vezes a gente ouve, matou. Por quê? Porque o nome daquela pessoa, a empresa, a condição, os sonhos daquela pessoa estava crescendo. Só que tem aquela que comanda todo o pedaço. E Abimeleque, ele era assim. Ele era forte daquele lugar. Ele era alguém que comandava. Só que ele esqueceu de um detalhe que Deus não quer que você esqueça também nessa noite. Que ainda que ele era o maioral daquele lugar, existia um Deus que estava acima de Abimeleque e qualquer outra dinastia daquele lugar, igreja. Ou seja, e o seu negócio, os seus sonhos também, os seus projetos também, ainda que alguém tenha tentado destruir, desabar, olha aqui a palavra que diz: tem tido inveja dos seus sonhos e projetos, não importa, porque o Deus que está cobrindo os seus sonhos não vai deixar ninguém tocar, em nome de Jesus, igreja. Em nome de Jesus, quem está comigo, amém? Ou seja, porque onde Deus toca, ninguém pode fazer o contrário. Onde Deus chega, a trevas não pode existir. Ou seja, se Deus ele tem projetado algo para você, só basta obedecer, crer, não olhar para a dificuldade. Isaque poderia começar a murmurar, reclamar, poderia cair em depressão, poderia surtar, poderia desanimar, poderia fazer de tudo. Mas ele não brigou, ele não levantou a voz, ele não discutiu com Abimeleque, ele não entrou em guerra, ele não tentou fazer nada disso. Sabe o que ele fez? Ele se deslocou. Tá bom, é seu, fica. Deus só mandou eu não sair daqui para ir para o Egito, mas aqui mesmo Deus vai me honrar, porque Ele mandou eu ficar aqui. Ele mandou eu obedecer, Ele mandou eu crer, e eu estou sendo fiel naquilo que eu tenho, na minha proporção hoje, e eu creio no Deus que eu sirvo. O que Isaque fez, igreja? Ele começou a cavar. Ele não cruzou os braços ainda, não. Ele poderia desanimar, ele poderia se fazer agora que não tem jeito, não tem condições, não tem forma mais para prosperar ou para crescer. Mas a Bíblia declara que ele começa a cavar. Olha os versos 19 e 20, ó. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Olha o verso 20. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. O que significa aquele poço? Contenda. Aí Isaque começa a trabalhar de novo. Isaque começa a fazer aquilo que crê que Deus poderia fazer por ele, igreja. Porém,
chega outros agora e começa a tampar aquilo que ele tão sonhava mais uma vez, que era achar água. Porque a água é vida. Os rios de águas vivas. Só que tem um detalhe, que é outro detalhe para você não esquecer. Que os rios de águas vivas, ele não flui de fora para dentro, ele flui de dentro para fora. Crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, e rios de águas vivas fluirão do teu interior, igreja. Ninguém pode apagar, ninguém pode secar esta fonte de água viva que existe na sua vida, na tua esperança, nos seus sonhos, na presença de Deus sobre você. Ninguém. Sabe o que Isaac faz? Nós vamos continuar. O que ele faz? Agora ele vai cavar o poço de Sitna. No verso 21 diz assim: então cavaram outro poço, e também o que vai acontecer? Porfiaram, brigaram, contenderam com ele. Ou seja, por isso chamou aquele poço de Sitna, que é o que? Que significa naquele lugar inimizade, igreja. Pensa comigo. Isaac obedeceu, Isaac creu. Isaac, ele não dobrou os braços e ficou esperando algo acontecer, não. Mas Isaac, fazendo o que Deus queria, ele teve que enfrentar contenda. Isaac, fazendo o que Deus queria, ele teve que enfrentar inimizade. Sabe por quê? Porque sonhos geram inveja. Porque sonhos gera contendas. Porque sonhos gera inimizade. Porque ser grande, não pisando em ninguém, né? Não pisando em ninguém, fazendo ninguém de escada, mas naturalmente você crescendo, faz com que outras pessoas olhem para você e queiram te derrubar. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com quem nós compartilhamos nossos sonhos. Nós temos que tomar muito cuidado com quem nós compartilhamos os nossos projetos. Eu falo muitas vezes sobre isso aqui, a essência da inveja à luz da Bíblia, à luz de Satanás. Porque a inveja, popularmente falando, é o quê? É alguém querer ter o que você tem. A inveja popularmente, né? No popular, se você sair na praça ali agora e perguntar o que é inveja para você, é alguém querer ter as minhas coisas. Vai ser falado assim. Talvez 99,9%, talvez pode aparecer um com outra ideia. Mas, biblicamente falando, tipificando na ideia de Satanás, o que é inveja? Querer que você não tenha aquilo que ele não pode ter. Essa é a ideia profunda da inveja. Você quer uma ideia bem enfática? O que Satanás faz nesta terra, igreja? Qual é o serviço de Satanás? Tirar o máximo de pessoas do céu. Sabe por quê? Porque ele sabe que não pode entrar mais. Um dia ele esteve. Lúcifer, anjo de luz, um dia ele esteve, ou seja, mas agora ele sabe que não pode mais. Então qual é o principal fator? O trabalho dele, tirar o máximo de pessoas que ele puder do céu. Ou seja, ele vai então ter inveja da minha vida e da sua vida, porque ele não pode ter aquilo que nós podemos. Então tudo que ele faz na sua casa, na sua família, destruição, briga, contenda. Olha aqui o que ele está fazendo com Isaac, ó. Inimizade, contenda. Ou seja, ele está tentando destruir a vida de Isaac, a vida dos teus filhos. Isaac é pai de filhos gêmeos aqui. Ele está tentando destruir todos os sonhos de Isaac. Ele está tentando fazer, sabe o quê? Com que Isaac olha, não, peraí, eu estou obedecendo a Deus, quer saber, eu vou ficar aqui não, eu vou para o Egito. O Egito tem comida, o Egito tem trabalho, o Egito tem água,
mágoa, porque eu estou obedecendo, mas eu só tenho inimizade, eu só tenho contenda, eu só tenho problema, porque Satanás, ele quer que você entenda que viver a vontade de Deus é ruim, mas faça como Jesus: aparta-te de mim, Satanás, porque somente a um Deus eu devo adoração, em nome de Jesus, igreja. Viva somente a Ele. Não olhe para a contenda, não olhe para a inimizade, porque talvez é o que Satanás quer fazer na tua vida. E ele começa em ambientes de estrutura. Qual é a maior estrutura da nossa vida, igreja? A nossa casa. Uma pessoa casada, família, acontece alguma coisa e desestrutura aquele negócio, começa a mexer em todas as bases: financeira, emocional, psicológica, filhos, de modo geral. E aí o que vai acontecer? Vai balançar tudo, vai balançar todas as áreas da nossa vida. Em tudo nós vamos ter que desdobrar, nós vamos ter que recomeçar, nós vamos ter que viver. Ou seja, quantas vezes a gente não vê pessoas que isso acontece e não firmam em Cristo Jesus, já não vive mais aquilo que Jesus deseja, já não está mais naquilo que o Senhor tem. Claro que existe casos e casos. Nós estamos falando quando nós damos lugar à contenda do inimigo. Nós não estamos falando de pessoas que são deixadas, né? Aí é outra conversa, né? De homens ou mulheres que são abandonados, é outra conversa. O que nós estamos falando é de contendas, onde dentro do próprio relacionamento começa uma bagunça, não há paz, há adultério, há fornicações, há uma vida perdida. Aí a gente vê o que? Inimizades, contendas, muitas vezes até morte, problemas. Porque aí Satanás, ele entra e começa a revirar tudo, acabar com tudo, destrói a estrutura, destrói a vida financeira, emocional, material, espiritual, sai destruindo tudo, acaba com tudo, porque essa é a vontade dele, a inveja dele, tirar o máximo de pessoas que ele puder do céu. Essa é a ideia dele. Mas Isaac não caiu neste negócio, igreja. O que ele fez? Partiu para o terceiro poço. Qual é o nosso título? A glória do terceiro poço. Como que é? Para cavar os poços, ele obedeceu, ele creu e ele não olhou para as dificuldades. Entenda isso, grava isso. Fica onde Deus mandou você estar. Não negocie os seus valores com o Egito, igreja. Segundo ponto, creia. Ah, mas está difícil. Creia. Ah, mas eu estava fazendo tudo que Deus queria e olha só, veio alguém destruir o meu negócio. Creia. Não negocie a sua fé. Ah, mas por que? Creia. O que Deus mandou é você crer. Ah, mas está difícil, olha aqui, eu estou cavando, eu cavei, ficou bom, agora veio aqueles e tampou, destruiu tudo. Não olhe para a dificuldade, igreja. Só creia. Eu vi um vídeo um tempo atrás, isso é real, fizeram isso. É um vídeo de motivacional, mas fizeram isso de verdade. Pegaram alguém, né, que ali, uma pessoa que não tinha condição nenhuma, por exemplo, de acertar a cesta de basquete. A pessoa era limitada, não tinha condição nenhuma, né? E o que fizeram com ela? Ela ali de olhos abertos, né, começou a jogar e nunca conseguia acertar aquela cesta. E aí tamparam os seus olhos, naquele momento, tamparam os seus olhos, né? E
levaram ela para aquele ambiente sem ela ver as pessoas que estavam ali acusando, debochando naquele ambiente, e com os olhos vendados, onde ela não observou o que estava acontecendo, o que ela fez? Ela conseguiu acertar de olhos vendados. Por quê? Porque enquanto ela olhava para aquele ambiente onde havia pessoas que não acreditavam no potencial dela, ela realmente não vingava, ela realmente não conseguia, ela realmente não alcançava os seus objetivos e os seus sonhos. Às vezes o que nós temos que fazer é vendar os nossos olhos, é vendar, é fechar os nossos olhos para essa realidade do mundo, que às vezes tenta nos parar, que às vezes faz com que a gente se sinta impotente, limitado, que nós não iremos conseguir nada, que nós não iremos chegar em lugar nenhum, que nós não iremos alcançar nada na nossa vida, porque às vezes quem nos rodeia, nós até pensamos que são pessoas que querem que a gente acerte a cesta do basquete, mas na verdade, se nós estivéssemos vendados, nós conseguiríamos muito mais fácil do que enxergando o ambiente que só nos quer destruir. Ou seja, igreja, não olhe para as dificuldades, ainda que seu pai e a sua mãe diga para você. Eu me lembro uma vez que minha mãe ligou para mim chorando, que ela tirou carteira de moto sem ao menos saber andar de bicicleta. Não sei, às vezes ela fica na live ali, se ela tiver, ela vai ouvir. E eu me recordo que ela ligou para mim chorando, não sei se foi da terceira vez que ela tirou, algo assim, mas nas primeiras que ela não foi aprovada, a minha avó, a própria mãe, hoje falecida, mas eu me recordo que ela virou para minha mãe, a minha mãe me ligou me dizendo, chorando: deixa disso, Luísa, o nome dela é Luísa, minha mãe. Deixa disso, Luísa, já está velha, mexer com isso para quê? Já passou da idade, nunca que você vai conseguir esse negócio, não, deixa isso para lá. Ou seja, a própria mãe, ao invés de criar palavras de motivação, palavras de ânimo, de projeto, de propósito: você vai conseguir, minha filha, vai dar certo. Claro que chega momentos que a gente vai tentar aconselhar uma pessoa, E se você analisar, será que é isso mesmo? Há momentos que a gente tenta aconselhar sem matar o sonho, Mas a própria mãe virar: sai disso, você já está velha, já passou da idade, não é nada para você não. Pois isso foi motivação para minha mãe. Ela colocou no coração: pois você quer saber? Eu posso até nem andar, e hoje ela nem anda. Depois ela sofreu um acidente, algo foi básico, graças a Deus, teve uma queda, e ela tomou birra, não quis mais. Mas ela ficou ali uns anos andando. Porém, depois disso ela não andou mais, mas ela provou para ela mesma e para a própria mãe que tinha que ser um amigo, um motivacional, mas mostrou: não, eu posso, eu consigo, só basta eu sonhar e desejar. Ou seja, igreja, às vezes pessoas que estão ao nosso derredor, que pensamos que é quem vai nos motivar, às vezes mata os nossos sonhos. Então feche os seus olhos. Às vezes é necessário pôr as vendas, às vezes parece que vai ser mais difícil os olhos vendados, mas às vezes é mais fácil você acertar a cesta, porque talvez pessoas ao derredor, ao invés de te ajudar, estão te atrapalhando. Pensa isso, tenha foco. Isaac fez mais ou menos isso. Ele obedeceu, ele creu, ele não olhou para as dificuldades, vendou. Ele começou a cavar, deu errado. Cavou de novo, olha só, deu contenda. Cavou de novo, deu inimizade. Só que ele falou: eu vou de novo. E olha o que diz o verso 22. E partiu dali e cavou outro poço, e aí então não porfiaram sobre ele, não brigaram, não tomaram, não discutiram, não guerrearam, e ele chamou o nome do poço Reobote,
E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. O que significa alargamento, igreja? Com os olhos da fé, nós podemos ver a glória do terceiro poço sendo semeada neste lugar. Ou seja, o poço do alargamento, ou seja, porém nós temos que ver no verso 25 que diz: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos de Isaque cavaram ali um poço. Entenda uma coisa: da mesma maneira que Isaque começou, Isaque terminou. Porque o texto começa dizendo que Isaque foi fiel no pouco. Momento de fome, momento de problema, Deus falou: não vai para o Egito, fica aqui. O que Isaque fez? Obedeceu, foi fiel. Agora, o que Deus fez? Alargou os sonhos, o poço. Isaque começou a engrandecer. Olha só, Isaque começou a ter servos. Olha o verso 25. Isaque armou tenda, Isaque fez grandes coisas, a vida de Isaque prosperou. E o que Isaque fez? Esqueceu de Deus? Não, edificou um altar e adorou a Deus em nome de Jesus, igreja. Deus alargou. Com os olhos da fé nós vemos isso aqui. Você obedecer, crer, você não olhar para as dificuldades, continuar cavando. Às vezes o que é necessário, igreja, é fazer uma mudança simples. A única coisa que Isaque fazia é sair dali e ir para um outro lugar, mas no ambiente que Deus mandou. E o que Deus fez? Deus alargou os sonhos de Isaque. Deus prosperou os sonhos de Isaque. Ali ninguém mais mexeu. Porque quando Deus ele prospera, ninguém pode destruir, igreja. Continua. Continua. O que Deus colocou no seu coração? É de Deus? Continua. Vai doer? Vai, porque crescer dói. Vai derramar lágrima? Vai, porque crescer dói. Vai ser trabalhoso? Vai, porque crescer nos tira do comodismo e da zona de conforto. Claro que vai. Mas o que você tem que entender é que você não pode parar. Deus vai alargar os teus sonhos. O poço que Deus tem te dado, ninguém vai pôr a mão. Mas você não pode parar. Porque tudo vai acontecer de dentro para fora. Creia no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, e rios de águas vivas fluirão do seu interior. Vai molhar, vai alagar. O poço de Deus na tua vida vai gerar alegria. Mas não pare, não pare. Continua cavando, fica onde Deus te mandou. Ninguém vai te tirar de onde Deus te mandou. Creia que Deus está neste negócio. Não olhe para a dificuldade. Continua naquilo que Deus te levantou. E seja fiel no pouco, naquilo que você tem hoje. Porque Deus vai te colocar onde você nem mesmo entende, em nome de Jesus, igreja. Porque o texto nos declara que Ele nos dará algo maior do que aquilo que a nossa mente, que o nosso coração chegou a imaginar, igreja. Muito além. Talvez você está pensando aqui, Deus vai te colocar muito mais. Só basta você fazer o que nós pregamos aqui nesta noite, igreja. Em nome de Jesus, fica de pé, vamos orar. Quem entendeu aqui, amém? Graças a Deus, vamos orar. Vamos falar com Deus. Pai, eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te louvar nesta noite. Eu quero bendizer o teu nome, Pai. Obrigado por esta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio neste texto. Eu creio naquilo que o Senhor falou conosco neste lugar. Eu creio, Jesus. Eu quero te adorar neste lugar, Pai. Eu quero agradecer por cada um aqui presente, por cada vida aqui neste lugar. Ó Deus, seja aqui
ou seja ali na live. O Senhor conhece tudo que tem passado. O Senhor conhece tudo que tem vivido. O Senhor sabe, ó Pai, ó Deus, o que tem passado cada coração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos neste momento. Talvez tem vidas aqui que por causa de alguma situação, ó Deus, tem pensado em sair de onde o Senhor mandou. Talvez por causa de alguma adversidade. Talvez tem desanimado dos sonhos, como foi com Isaac ali naquele lugar. Ó Deus, que o Senhor deu ordem e ele obedeceu. Nós queremos obedecer a tua vontade nesta noite. Nós queremos obedecer o teu desejo nesta noite. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Pai. Também como foi com Isaac, no momento em que ele obedeceu, ó Pai. Ó Deus, houve situações adversas, mas o Senhor mandou ele crer, e nós queremos crer nisso também. Talvez nós estamos aqui nesta noite, obedecendo o teu chamado, ficando onde o Senhor mandou. Ó Deus, mas muitas vezes a nossa fé se torna pequena. Quantas vezes nos tornamos incrédulos por causa das adversidades, por causa da dor, por causa da perca, da tristeza que muitas vezes passamos por obedecer, Pai. Às vezes isso gera em nós uma incredulidade. Nós queremos pedir perdão por isso, Pai. O Senhor, uma certa feita, disse para os discípulos que se quer mais fé, peça e o Senhor há de aumentar. Então nós dizemos nesta noite: aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé, Pai. Talvez tenha faltado fé em alguma promessa do Senhor, em algum propósito do Senhor. Então nós te pedimos nesta noite: aumenta, Pai, aumenta a nossa fé, para que a gente saia daqui transbordando de crença no Senhor, de fé no Senhor. Oh Pai, aviva em nós nesta noite, como também foi com Isaac, ao qual ele não podia olhar para as dificuldades, porque se ele tivesse olhado, ele teria desanimado, ó Pai. Muitas vezes nós precisamos das vendas nos nossos olhos, para nós acertarmos as cestas dos nossos objetivos. Que o Senhor nos dê olhos de águia, Pai, que a gente venha enxergar pela fé e não com os olhos humanos, porque os nossos olhos humanos são limitados. Os nossos olhos humanos não podem ver além, ó Pai, ó Deus, de uma certa medida. Mas nós cremos, Pai, que com os olhos da fé nós podemos chegar no inimaginável, Pai. Nós podemos ir além, porque a Tua palavra nos declara que aquilo que alcançamos pela fé é além do que os nossos olhos viram, é além do que nós pensamos ou imaginamos. Então nós queremos viver isso, Pai. Nós queremos ser como Isaac, que não olhou para as dificuldades, que cavou. Talvez nós estamos cavando e os nossos poços têm sido entulhados, Pai. Entulhados com tristeza, entulhados com contenda, entulhado com inimizades, talvez até de quem nós nem esperávamos, Pai. Mas nós queremos nesta noite, Pai, continuar cavando. Nos dê força, porque nós queremos chegar no poço de Reobote, Pai. Aquele poço alargado, aquele poço que vai alargar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos, em nome de Jesus, ó Pai. Alarga poços aqui nesta noite. Abra, Senhor Deus, poços de avivamento, poços de alegria. Eu vejo pelos olhos da fé poços sendo inundados aqui nesta noite. Oh, Ramanara Cantaria Xarama.
Xaramanaricandaramanã, Riaramanaracandaria, Xaramanaracandará. Poços Reobote, poços Reobote estão sendo abertos neste lugar. Na tua casa, na tua família, na tua vida financeira, na tua saúde, Deus está largando poços desta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Riaramanaracandaria, Xaramanaricandará. Oh, Pai, alarga, Pai, poços de Reobote, enche, 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 enche. Crê no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, e rios de águas vivas, poços de águas vivas fluirão do teu interior, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Riaramanaracandaria, Xaramanaricandará. Oh, Pai, não para, igreja, fica onde Deus te mandou, continua, continua. Deus está neste negócio, poços estão sendo abertos. Deus é contigo, Deus é contigo. Deus não mandou você parar, Ele mandou você continuar. Marche, marche, porque clamas a mim, Moisés. Diga ao povo de Israel que marche. Vamos parafrasear este negócio. Porque clamas a mim, Sherlon. Diga à Igreja Batista Ebenezer que marche em nome de Jesus. Continua marchando. O ano de 2025 está chegando e é para você marchar. Poços de Reobote estão preparados. Poços serão abertos. Você vai testemunhar. Você vai ser fiel no muito, porque Deus vai te colocar no muito. Continua fiel. Consagre os seus sonhos ao Senhor e tudo será sucedido. Consagre o teu caminho ao Senhor e você será bem sucedido. Continue. Não pare, igreja. Não pare. Prossiga naquilo que Deus tem para você. Não pare, não olhe para trás, não olhe para trás, olha para aquilo que Deus tem para a tua vida. Prossiga, prossiga, marche. Deus tem sonhos para você. Você vai testemunhar o poço de Reobote sobre a tua vida. Mas como Isaac, não pare. Creia, obedeça, não olhe para os problemas e continue cavando. Continue cavando, porque Deus vai te dar vitória. Creia nisso, você da live também. Receba aí, receba aí. Você vai testemunhar. Deus é contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite, por esta palavra. Obrigado, Jesus. Tudo é teu, Pai. Nós já consagramos o que temos hoje. Oh, Pai, esse é meu último momento com a igreja neste ano, Pai. Eu te peço nesta noite, coloca sonhos na vida de cada um, Pai. Eu quero já profetizar o ano de 2025, Pai. Que venha ser poços de Reobote. Eu creio em testemunhos, Pai, de poços alargados aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu te peço, Jesus. O Senhor é dono de tudo. O Senhor sabe o porquê de todo esse momento, Pai, oh Deus, de agora que iremos passar. Mas eu te peço, Jesus, capacita a tua noiva. Capacita a tua igreja. Capacita cada mulheres e homens desta igreja que estarão dando lugar ao Senhor neste tempo. Eu te peço, Jesus. Eu creio que o dono da igreja é o Senhor, que o cabeça da igreja é o Senhor. Nós só somos instrumentos. Não é nós que fazemos a obra, é o Senhor. É o Senhor que capacita.
porque tudo é teu. Então eu consagro ao Senhor este altar. Eu consagro ao Senhor a cada mulher e homem que estará ao lugar ao Senhor neste lugar. Eu creio, Pai, que a tua obra há de prosperar, de crescer, de desenvolver. Eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, Jesus, eu te peço que a tua obra possa honrar, ó Deus, a cada dia o teu nome, porque tudo que fazemos aqui é para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus, eu oro nesta noite, eu rendo graças ao Senhor e louvo ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que a gente continue em graça, em misericórdia. Que Deus venha alargar os nossos postos de reward. Continue. Não pare. Creia. Deus é contigo. Deus vai fazer. Você da live também creia. Deus é contigo. Deus vai fazer. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Fica na paz de Jesus. Precisar de alguma coisa, nos chame aí. Estaremos à disposição a te atender, tá bom? Tenha uma boa noite. Estamos aqui para o que precisar. Graça e paz, uma semana de vitória para você, tá bom? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Você aqui também, Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana de vitória.